Muito bem, senhores e senhorita, bem-vindo a mais um podcast Via de Mão Dupla. E hoje queremos falar sobre trânsito. O Detran saiu uma lei, cara, que vocês não têm noção. Agora não pode mais dirigir de tênis, cara. Você acredita nisso? Não, mas eu tava vendo que a lei era dirigir com o pé, pô. Nossa, é mesmo. Agora só pode dirigir com um gorila do lado. Mas... é seguinte, galera, hoje vamos conversar sobre Rick and Morty The Midnight Gospel. São dois desenhos espetaculares que traz muito mais do que simplesmente o que tá passando ali, e sim uma trajetória e uma reflexão de vida interna muito grande. Então, confira esse papo que vai ser foda, cara. Só lembrando também, todo mundo que estiver escutando a gente, segue a gente no Instagram e no Twitter, que é Mão Duplo Podcast, tudo junto. E segue a gente também em todos os nossos lugares que a gente tá distribuindo, que é no Anchor, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify e no Rádio Public. Então segue nós lá, galera. Isso aí. E sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda um e-mail pra nós, que a gente vai estar sempre lendo e depois no final do todo programa. É isso aí, manda e-mail lá pro Detran aí, que depois a gente conversa com ele. Vai-se embora. Então, galera, antes de começar sobre o podcast, eu queria falar um pouquinho sobre Rick and Morty e Midnight Gospel, para dar um contexto mesmo, né, sobre qual que são as nossas séries. Rick and Morty acompanha as aventuras do cientista, que é o Rick, e seu neto, que é o Morty. E além de dividir também seu tempo família entre várias viagens interdimensionais. É uma série muito louca. Tipo, o Rick, por ser um cientista fudido, muito inteligente, ele basicamente é o cara mais inteligente do multiverso. Então ele vai fazer várias viagens por motivos bestas. Tipo assim, preciso de um item em tal planeta. Então ele vai lá e tem uma aventura e tudo mais. Então essa é a base da série mesmo, Rick and Morty. E o Midnight Gospel seria um cara, que seria o Clancy, que ele faz um podcast, na verdade é um espaço-cast, que ele faz entrevistas com várias pessoas e falando sobre vários temas filosóficos. E é incrível e, tipo, nossa, eles fazem uns pontos muito fodas, cada um desses temas filosóficos, então é isso que a gente vai falar durante esse podcast. Então, vamos embora. É isso aí, galera. Iniciando o podcast em 3, 2, 1. Eu só queria fazer igual do Midnight Gospel mesmo. Já que você citou The Midnight Gospel, cara, qual que você prefere, Rick and Morty ou The Midnight Gospel? Mano, eu acho a pegada deles muito diferente um do outro, assim. Eu acho muito complicado de avaliar. Eu gostei muito de Midnight porque ele faz você pensar, tipo assim, ele coloca você no centro da conversa ali, que você fica se questionando todo episódio, pensando sobre o que você tá falando. Então, tipo, ele é meio mais pra cima de você mesmo, ele te puxa mesmo pro negócio. O Rick and Morty tem uma história mais por trás e tudo mais, tem todo um universo, que é super massa. Então, eu não sei explicar qual que eu gosto mais, porque, tipo, são pegadas completamente diferentes, que a gente vai falar durante esse podcast. Mas eu sei, qual que você mais gosta dos dois? Você falou sobre a relação que Rick and Morty talvez tenha mais história, mas eu consigo enxergar uma história por trás de cada episódio muito grande no The Midnight Gospel em relação a tudo que ele vive. Quando você pega o The Midnight Gospel, tipo, o cara que tá ali, ele tá morando em um planeta longe de todo mundo, e a gente consegue perceber que ele é um cara extremamente solitário, depressivo, não sei se eu poderia chamar depressivo, mas que tá querendo... Tá fugindo da vida Exato, dele, né? Tá fugindo dos problemas. Então a gente tem a questão, vários episódios da ligação. Ele fica ali, o próprio computador fica lá, você tem que fazer não sei o que. E ele só aperta no xizinho pra fechar e fala, foda-se, eu não quero saber. A irmã dele sempre liga pra ele não tá nem aí pra nada. Ele faz fuga mesmo, através dos mundos que ele vai acabando visitando, né? Exato, e eu acho que, tipo assim, aí acho que a trajetória da história que eu, pelo menos eu consegui traçar, é que ele sempre, acho que a série inteira de Midnight Gospel é pautada muito nessa questão da meditação, do budismo, do autoconhecimento, que eu acho que o objetivo da série é isso, é o autoconhecimento. Ele vai conversando com diversas pessoas, né, durante os episódios, com o intuito, né, de cada vez melhorar. Aí, até então, eu não sei se eu consegui notar pelo menos uma evolução dele ao longo dos episódios como pessoa, como personagem, diferente do Rick and Morty, que já temos mais temporadas, então a gente consegue ver isso muito nitidamente. Então, por isso que eu digo da história, porque você, tipo, a história, você tem um desenvolvimento de personagem maior em Rick and Morty, tipo, tem sim a história do Midnight e tudo mais, só que é mais tênue, é mais focado no conceito do episódio, o que quer passar e tudo mais. E do Rick and Morty, tipo, por ter muita temporada, também ser uma pegada diferente, que eu tô querendo dizer. Você tem que, você vê o desenvolvimento dos personagens, você vê que a partir das temporadas o Rick cada vez tá tentando se empenhar mais como pai pra Beth.
ele tá tentando ser... Tipo assim, ele tá tentando puxar os netos dele também pras aventuras e tudo mais. E acaba tendo esse desenvolvimento de personagem bem maior no Rick and Morty, no caso. Além de todo o universo maluco que tem Rick and Morty, que é super complexo, com a cidadela, com aquele stand de... as tretas tudo intergaláctica que acontece e tudo mais. É por isso que eu acho que é uma pegada muito diferente, sabe? A gente que tem que esperar um pouco pra ver, né, a continuidade do The Midnight Gospel. Não sei se vai ter também agora, porque acabou muito assim, né, meio que, tipo, ele foi pra dentro da dimensão, então... Não sei como vai ter ali a continuidade dessa história e etc. Mas, falando sobre Rick and Morty, então, né, iniciando o papo, eu acho que diante de tantos desenhos que a gente tem, por exemplo, a gente teve o South Park, a gente tem BoJack Horseman, como é que é? Horseman. Não, mas é BoJack mesmo? BoJack Horseman. Tem Simpsons também, Family Guy, tem essa pegada então, mais... A gente tem vários desenhos, né, animações que são com essa pegada mais ácida. E por que você acha que talvez Rick and Morty estourou, assim, num período curto de tempo, talvez mais do que todos? Eu acho que hoje eu coloco Rick and Morty em relação a nível de conhecimento, não em nível de conhecimento, porque Simpsons é muito mais antigo, mas eu acho que Rick and Morty em poucos anos já passou todos esses outros desenhos. Tem muita gente hoje que tá tatuando, cara, o Rick no braço, pô... Não, sim, mas eu acho que, tipo, por exemplo, os Simpsons, eu acho que é o foda que todo mundo conhece os Simpsons praticamente, isso que é complicado de avaliar, assim, qual que é o mais famoso. Mas, nossa, eu concordo demais, o Rick and Morty era um negócio mais de nicho antes de estourar, igual estourou. E por quê? Eu acho que... Não, então, isso que eu ia falar, eu acho que estourou porque a pegada que eles têm é que, tipo, eles não é simplesmente igual o Family Guy, como os Simpsons, que mostram o cotidiano da família e tem umas coisas mais pesadas, eles falam umas merda lá, acontecem umas coisas super malucas. Não é nessa pegada mais familiar, assim, tipo assim, igual os Simpsons, que seria o comum, mas acontece esses negócios que seria mais adulto. E contra isso tem uma contraparte gigantesca do South Park, que é maluquice total, espirocada, que simplesmente passa escrachado pra caralho mesmo, e mandar a loucura que eles pensar da forma mais zoada que tiver. Agora o Rick and Morty, pô, ele também tem esse papel, assim, de família, né, que o Rick faz e tal, só que tem uma pegada muito diferente, ele tem todo um universo expandido, ele trata de uns temas super interessantes sobre... vários negócios intergalácticos, entre dimensões e tudo mais. É um negócio mais, tipo assim, eles abordam umas teorias, uns negócios muito interessantes em cada episódio, além de ter uns personagens super legal e um negócio que você fica assim, cara, que porra é que tá acontecendo? Além de próprio o Rick mesmo, de, tipo assim, fala que o Rick é muito niilista e tudo mais, porque ele é frio, que ele não liga pra nada, que ele percebe mesmo, e que a série acaba nos apontando, né? Tipo, que eu quero desenvolver isso mais durante o podcast, acaba que a série mostra pra gente que, tipo, em todo momento, assim, essa vida não importa. O universo tá aí, vai continuar do jeito que é. Não importa o que for. Aí sempre, em vários episódios, mostra essa visão de, tipo, assim, não importa. O universo tá nem aí pra você. Você não significa nada, você é apenas uma poeirinha. Aí, em todo episódio, ele tá... Você vai pra dentro, assim mesmo, você fica questionando. Enquanto o Midnight tem essa pegada de, tipo assim, puxar você mesmo pra... O negócio é mais sutil do Rick and Morty, mas assim, você percebe esses casos. Então, por isso que eu acho que bombou, assim, porque a galera, além de ser as loucuras que acontece, que é super interessante, de vários conceitos científicos, também faz você pensar também, de forma sutil. Eu acho que assim, igual em relação ao humor ácido, igual você tem, a gente tem diversos outros desenhos que teve isso, mas eu acho que por conta dessa pegada de trazer talvez um desenvolvimento dos personagens, que foi que fez o Rick and Morty crescer muito também. Por conta que quando a gente pega na primeira temporada, logo nos primeiros episódios, eles citam em relação à Torre Gêmeas lá, que é algo... São muito poucos desenhos que citam isso, porque é algo muito importante na história dos Estados Unidos, assim, é algo muito delicado. Então, assim, logo nos primeiros episódios, lá na primeira temporada, ele cita, não sei o que lá, Torre Gêmeas, tipo, de tiro e tal, e foda-se, cagou. Então, ele, desde o início, ele teve essa pegada bem ácida, mas ao mesmo tempo começou a mostrar algo muito mais filosófico e também cientista. Ele realmente explica muitas coisas, o porquê que isso acontece. É igual, tem um episódio que o Morty fala, a gente vai viajar no tempo. Ele fala, não, Morty, isso não existe. Na verdade, o que a gente encontra é uma realidade que tá acontecendo a mesma coisa que a gente quer que aconteça, basicamente, por conta que viagem no tempo não existe, o tempo só passa. É tipo isso. Então, ele realmente traz uma pegada, por mais que é um desenho, e ele extrapola em diversas coisas, em diversos momentos e fantasias loucas, ao mesmo tempo ele não deixa você fugir, talvez, um pouco da ciência, cara. Isso que eu noto em alguns episódios, e isso é muito interessante.
Ele faz até pensar muito, por exemplo, tem aquele episódio lá dos microversos. Tem aquele universo que o Rick cria muito loucamente lá dentro da bateria do carro não, né, da nave dele lá, não sei como fala que é aquilo, que ele criou um universo pra gerar energia pra ele, pra bateria do carro dele, e dentro desse universo, acabou que a galera desse universo também era muito inteligente e criou um universo pra fazer a mesma coisa, de ter uma bateria. Aí o Rick acaba descobrindo, foi só uma cascata, assim, né? Foi fazendo, até o então, exatamente. Aí tem toda essa parada de, tipo, mó tecnológico, mó legal a ciência e tudo mais, de criar um universo e tudo mais. E acaba que, tipo, o grande porém desse episódio é quando o cara desse microverso, do original da bateria, ele acaba entrando em briga com o Rick quando ele descobre que ele simplesmente é uma bateria. O universo dele, a existência dele só serve pra ele ser uma bateria. E ele acaba entrando em discussão com o Rick, começa a meter porrada o episódio inteiro. E depois ele acaba indo pro terceiro universo, né? Microverso lá, que seria a bateria da bateria. E o líder tá fazendo a mesma coisa. Tá fazendo a mesma coisa. E o mais só que é interessante é que ele tem uma pegada diferente, esse líder do terceiro universo. Ele suicida, na hora que ele descobre. Ele não... Eu não lembro que se ele suicida. Então ele suicida, eu lembro. Tipo assim, ele simplesmente aceita. Fala assim, não, eu batalhei a vida inteira. Eu não consegui ser bom na minha família e tudo mais. Por causa que eu tava querendo essa bateria que é revolucionária. E eu sou simplesmente a bateria da bateria. Aí ele entra na nave e explode. Tipo assim, ele bate no muro lá, no montanha, não lembro. Aí, tipo, é interessante que eles pegam esse negócio de ciência, que é muito louco, que você super fica assim, caralho, o que tá acontecendo? Como assim? Você acha super interessante no episódio. Só que você faz refletir de duas formas. Descobriu que sua existência é insignificante, porque ele é simplesmente uma bateria. Só que nisso ele quis confrontar o seu criador, ou tipo assim, a força maior dele lá, e começou a brigar com o Rick. Enquanto o outro, ele descobriu que essa existência é insignificante e ele falou assim, foda-se, ele não soube lidar bem com essa insignificância que ele sentiu. E ele chegou lá e suicidou. Então, tipo, é um tema pesado, igual assim, cara, suicídio. E você tá ligado que existe essa teoria, né? Sobre que a gente está vivendo numa simulação. Não, sim, é tipo muito o show de Truman também. Então, mas tem realmente uma teoria que, assim, ela hoje, atualmente, ela não é possível de acontecer com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas eu não lembro ao certo em relação aos números, então vou falar alguns números hipotéticos aqui. Mas, por exemplo, o cérebro nosso, ele faz 27 ações por segundo. Tô dando um exemplo de números. Uhum. Hoje em dia, a gente tem uma máquina que consegue fazer 3 ações por segundo. Tipo isso, beleza? Uhum. Aí, a teoria é que se um dia a gente conseguir desenvolver uma máquina que consiga fazer 27 ações por segundo de 8 bilhões de pessoas, que é a população mundial, ao mesmo tempo, hoje em dia a gente tem uma máquina que faz 3 ações por segundo. Agora você imagina uma máquina que faz 27 ações por segundo de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente conseguiria simular a nossa sociedade e apertar um botãozinho lá e falar, foda-se, simula aí pra ver como que a gente vai acabar. Matrix. Exato. E aí, mas isso seria no caso de ver o futuro mesmo. Porque você coloca pra simular desde o início. E aí você coloca pra simular e vai vendo o que vai acontecer com a gente. Se a gente vai acabar por conta da poluição, se a gente vai acabar por conta de guerra, se a gente vai acabar por conta de algum outro fenômeno e etc. Então, se você conseguisse controlar tudo isso, a gente conseguiria ver o que estaria chegando. E aí, uma das teorias é que a gente é essa simulação. Eu já vi isso mesmo. Só que a gente, hoje em dia, a física nossa, ela não teria, assim, por mais que a gente faça os cálculos de quanto ela poderia se expandir, a gente não consegue chegar nessa questão dessa quantidade de ações por segundo. Então essa é uma teoria que, por mais que ela é muito forte, ao mesmo tempo ela é descartada, ou se daqui a um tempo a gente mudar, talvez, o esquema nosso de números. Mas eu acho muito complicado louco, cara, isso. Muito louco. É porque se a gente tiver na simulação, se a gente for uma simulação, porque, por exemplo, pode criar essa simulação que você falou, desde o começo até o final, saber como que a gente acabaria, por exemplo. Só que, tipo, aí teoricamente a gente foi o que ganhou consciência, ou simplesmente a gente foi programado pra ter essa consciência e pensar nessas coisas. Só que é impossível a gente saber se a gente se a gente é uma programação ou não. Porque, é impossível, mas... É impossível. Não sei, talvez... Se a gente for, a gente nunca vai saber. Mas... Acho que, não sei se a gente deveria saber, mesmo se a gente conseguisse saber isso, eu não sei se a gente deveria, porque talvez perderia o sentido da vida, assim. E isso é algo que o Rick and Morty traz muito. E nesse episódio, mas por que você acha que perderia o sentido da vida e tudo mais? Porque, assim, hoje em dia a gente tem religião que, com o passar do tempo, foi diminuindo também, a gente tem essa questão, mas a religião, antigamente, Deus era o objetivo da vida. A pessoa nasce e tem que ir pra seguir Deus. Hoje em dia a gente tá muito mais, digo, a gente, assim,
universo tá muito mais na direção de que a gente tem que ser feliz e tem que tentar aproveitar a vida, não aproveitar a vida, foda-se, fazendo o que quiser, entre aspas, mas tentando buscar um direcionamento, cada um tentando encontrar o seu objetivo de vida individual. Consegue entender? Sim. E eu acho que talvez se você chega e fala assim pra todo mundo, vocês estão vivendo uma realidade aqui, numa simulação, e não vai acontecer nada com vocês vão morrer, na verdade, vocês não vão morrer, vocês são só um punhado de dado e pronto, porque a vida ainda, por mais que, vamos supor, existem pessoas, sou ateu, eu não sou ateu, mas tem, vamos supor, as pessoas, eu sou ateu, não acredito em Deus e etc, mas ao mesmo tempo que talvez ele não acredite em Deus, muitas vezes, por mais que ele fala que não acredita, eu penso isso, por mais que talvez ele fala que não acredita em relação à vida após a morte, isso é um mistério ainda pra gente. A gente não sabe o que acontece depois da vida. Então, se a gente descobrisse também o que aconteceria depois da vida, eu acho que talvez mudaria muito a perspectiva nossa de vida. Não sei se você conseguiu entender. Não, eu entendi, mas eu acho que é exatamente isso que o Rick and Morty traz bastante mesmo. Por exemplo, esse episódio aí do Microverso. Seria a mesma coisa, se a gente descobrisse que não existe vida após a morte, que a gente, nossa vida realmente é insignificante, ou que se a gente é uma programação, dá na mesma, sabe? Que, tipo, teoricamente a gente não tem sentido mesmo. Acaba que o Rick and Morty, eu sinto muito isso, que eu pego muito vendo o Rick and Morty, que essa sutileza que eu disse, que eles trazem, é que, tipo, ele mostra, assim, o Rick, ele tem consciência de muita coisa, tipo, ele é inteligente pra caralho, ele sabe de tudo que acontece, e ele já aceitou, tipo assim, ele fica bebendo porque, tipo, ele sabe que não tem significado a vida, ele simplesmente tá lá. Exato, mas ao mesmo tempo que ele fala que não tem significado a vida, por que ele vive? É isso que eu quero. Exatamente. É isso que eu quero propor, por conta que, tipo assim, a gente tá acostumado a ver, sei lá, animal morrendo o tempo todo. E pra gente, a gente não imagina, sei lá, que um cachorro vai ter a vida após a morte, ou sei lá o que for. Pra gente é só, a gente tá acostumado a lidar com a morte o tempo todo, correto? Com a morte de animal, com a morte de qualquer coisa. E a gente não pensa profundamente sobre isso, sobre a morte após isso. Mas a gente, quando a gente pensa no ser humano, a gente tem muito mais esse pensamento do que vai acontecer. E por mais que você fale, a vida não tem sentido, a gente não tem sentido, a gente tá vivendo aqui, por que todo mundo então não se suicida? Porque a gente tem um objetivo de movimentar muito maior, assim, saca? Esse que é o ponto do Rick and Morty, por exemplo. O Rick, ele já percebeu isso. Ele tava tipo assim, velho, não tem significado nenhum. Só que você percebe que, tipo, durante toda a temporada, ele se sente muito feliz com a família dele. Tipo, ele gosta muito de passar tempo com o Morty. Tipo assim, não exemplificar demais, por exemplo, ele fica super feliz. Mas dá pra você perceber nos detalhes e tudo mais. Ele gosta de passar tempo com a filha dele. Então, eu acho que essa é a visão que o Rick, que essa série me passa. E, tipo, o Rick chegou lá, percebeu que não significa nada a existência. Só que ele percebeu também que, tipo, a gente não precisa de nenhuma força motriz, de, tipo assim, chegar até um ponto. É lógico que a gente tem que pensar em algum ponto pra a gente se mover e tudo mais. Só que esse não é o fim. Se não existe um motivo, se simplesmente é poeira cósmica mesmo, vamos dizer assim, um grão de areia no universo, você pode fazer outras coisas. Você não precisa a sua vida acabar por causa disso. Você tem que aproveitar as pequenas coisas. Porque muitas vezes as pessoas têm um objetivo em mente, sei lá, eu vou comprar um carro. Trabalha, pega o carro, acabou. Tipo assim, tá sem sentido, ele tem que comprar outra coisa. E nessa busca implacável por pegar esse carro, por exemplo, pegar esse objetivo, a pessoa pode simplesmente relevar para qualquer momento que vai passar. Assim, aproveitar as pequenas coisas, assim, de conversar com os amigos, de ficar com a família, de aproveitar, sei lá, o caminho do trabalho que ele não aproveitou porque tá simplesmente você trabalhar para pegar o dinheiro e comprar o carro. Eu tô ligado, mas é porque a gente precisa dar significância às coisas, a gente precisa dar importância a algo pra gente manter motivado. Então, saca? Mas é isso que eu tô querendo assim, dizer. É a questão do Rick, ele tenta suicidar várias vezes durante o episódio. Por exemplo, tem um episódio que ele cria um negócio lá pra explodir a cabeça dele, e aí acaba que ele dorme e o laser explode no ar. Não sei se você lembra desse episódio. Sim, então, não, mas essa que é a questão, é que durante a temporada, por exemplo, aquela frase dele lá, uba lub dub dub, não lembro o que eu não lembro a tradução exata, mas é tipo assim, ele tá se eu não me engano, o Homem-Pássaro, o Pessoa-Pássaro, não lembro, ele fala que aquela frase traduzida é simplesmente, me salve que eu tô em grande sofrimento. E a partir do tempo que vai passar as temporadas, ele vai perceber essa questão, tipo assim, ele tem noção que ele não significa nada, só que a partir da temporada, ele vai percebendo que a família dele é muito importante, que ele tem que apreciar essas pequenas coisas. Exato, é isso que eu queria chegar, é nesse ponto que eu queria chegar. Por conta que a gente começa, é o que eu falei em relação a você dar sentido à vida. Porque no começo da temporada, essa questão que ele tenta suicidar, é bem na primeira temporada, se eu não me engano. Sim. Ele é o cara mais inteligente do universo, ele tem tudo, ele poderia ter o dinheiro, ele poderia ter a máquina, ele poderia ter quem que ele quiser, ele poderia, se ele pensa assim, eu quero uma mulher, ele poderia criar a mulher
mulher. Ah, não, ele tem uma fucking cidadela só de versões dele. Ele não tem nada que ele não possa conseguir, beleza? E é isso, a partir do momento em que você tira o significado da sua vida, tudo se torna bullshit, saca? E aí, a partir do momento que ele começa a se conectar mais com a família, ele começa a dar importância pra essas coisas mais simples. E é por isso que ele começa a se tornar mais feliz, entre aspas. Exatamente. Isso que eu tava querendo dizer mesmo sei lá, uns 10 minutos atrás que eu tava falando sobre o que eu penso, assim, do Rick and Morty, que é isso. Ele percebe isso e ele acaba pegando gosto pelas pequenas coisas, e mesmo se for insignificante a vida dele, se for só uma poeira cósmica, vale ali, ué. Ele tem que aproveitar todos os momentos ali, tem que viver a vida agora. Eu acho que não seria interessante você colocar pras pessoas que a vida dela não vale nada, porque assim seria muito mais difícil pras pessoas tentarem encontrar um sentido da vida, acho que poderia falar assim, saca? Eu não acho que você simplesmente banalizar, entre aspas, a vida é algo que seria melhor pras pessoas, porque você chega pras pessoas e fala, você é só uma poeira, beleza, aproveita a sua vida. Crise existencial e tudo mais. Exato, aproveita a sua vida aí, aproveita cada momento. A pessoa fala assim, pra quê? Pra quê? Se eu vou morrer e não vou tornar nada? Pra quê se eu vou deixar tudo aqui? Saca? E é isso que é o foda. Então agora. E a gente lá ia falar de Rick and Morty, a gente já tava lá de outra coisa completamente diferente, né? mas só que finalizando, tipo, mas eu acho que é isso que o Rick and Morty tá puxando muitas vezes, tipo, ele joga na sua cara, assim. Pode ser uma coisa muito difícil pra pessoa entender, só que o Rick and Morty já joga na sua cara, essa série já joga na sua cara, que pode acontecer isso, e como, teoricamente, através dessa sutileza e tudo mais, que você poderia lidar com esse fato, entendeu? Por isso que eu tô falando pra si mesmo, se souber que é programação e tudo mais, sei lá, vive agora, tipo, sua vida vai existir até, sei lá, quando você tiver uns 100 anos, então vive todos esses momentos, da melhor forma possível, não é foda-se, vamos viver tudo, mas vive agora. Essa que é a parte que eu tiro muito de Rick and Morty, por exemplo, desses detalhes, de, tipo assim, o Rick se querer suicidar e tudo mais, é de viver o agora mesmo, pra você aproveitar as pequenas coisas mesmo, porque mesmo se eu for super inteligente e eu tiver ninguém pra conversar porque disso, aproveita as pequenas coisas, sabe? Continuando, por exemplo, essa questão que a gente falou sobre o Rick, em que ele foi passando com temporadas e ele começou a parar com essa questão muito, ele começou a se sentir mais feliz. Uma coisa também que eu tava notando é que ele tá parando de beber muito nos episódios, o que talvez ele descontaria toda essa ingratidão com a vida que ele tem, já que ele descobriu tudo, etc. Mas continuando, por exemplo, o Maury é o contrário. Ele começa aquele indivíduo completamente tímido que fala, eu não sei nada, a vida me joga no chão, e agora na última temporada, uma coisa que eu percebi é que ele tá muito mais assim, eu sou o Morty, caramba, eu sou foda, saca? Então, a gente também consegue ver essa trajetória do Morty crescendo muito. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver a Beth, que também tá puxando muito desse lado do Rick, sendo mais ácida, etc. Eu acho que assim, a gente tem muito... Ela cresceu muito, né, durante toda a trajetória da série. Tanto que agora teve aquele episódio lá da cópia. Ela viveu aquela vida muito interessante isso. Não. E é muito legal também a gente vê que o Maury, ele combina muito com o Jerry, com o pai dele, que nessa questão da personalidade, e a Beth combina muito com a Jéssica, não é? Jéssica não. Não, Summer. É Summer. E a Summer. Então, assim, a gente tem esses dois traços, assim. A Summer, ela também tem muito essa questão ácida do Rick. E uma coisa que eu vi com o passar das temporadas também é esse crescimento do Maury mais adulto, porque ele fica mais com o Rick. E a Summer, como ela fica mais nessa vida nossa, nessa vida normal, ela sendo uma adolescente normal. Tanto é que na última temporada, acho que é o primeiro episódio da segunda parte da quinta temporada, ela tá tirando uma selfie em um velório, que, tipo assim, que é o que o adolescente quer hoje. Não importa onde você quer, onde você tá, você quer o like, você quer ali, saca? É que eu não sei muito, assim, é que eu não acho tanto assim da Summer, porque ela participa muito também da vida com o Rick, depois de uma, não sei que temporada que foi. Tanto que ela ficou naquele mundo do Mad Max, que ela teve não sei se é marido, que ela arrumou lá. Ela viveu aquela vida do Mad Max, tem também a vida lá dos Facehuggers, nessa segunda parte da última temporada, que ela foi a rainha de tudo mais. Então, tipo, eu não sei até que ponto, tipo, realmente ela tá sendo normal, porque ela tá vivendo essas loucuras também com... Sim, e aí é exatamente onde que eu falo. Quando ela tá vivendo as aventuras, é onde que eu vejo que geralmente no final do episódio, eles têm toda aquela conversa familiar, e é onde eu percebo que ela evolui.
contrário de quando ela não participa, onde geralmente mostra ela, quando ela não tá participando das aventuras, uma rotina cotidiana de um adolescente normal, entre aspas, né? Mas uma coisa que você falou, que o Maury é muito parecido com o Jerry, eu acho o Jerry muito à parte mesmo do negócio, e é muito legal isso, porque, tipo, ele representa o cara comum mesmo ali da série. Ele, tipo, ele tem, sei lá, ele não se importa com o sentido da vida mesmo. Ele simplesmente se apega muito aos pequenos detalhes para a vida dele ter um significado, sabe? Ele vai, quer jogar um joguinho de celular, porque seria a coisa mais importante da vida dele. Ele seria a pessoa comum no meio desse povo louco que tem, tipo assim, que vive vidas extraordinárias, tipo o Rick e tudo mais. Exato. E ele gosta do que tá acontecendo, ele gosta de ser manipulado. O Jerry, tipo assim, ele aceitou a vida como que é e foda-se. Tipo. A gente tenta colocar que, na verdade, o Jerry é o bobão, é o idiota, mas, na verdade, ele é o que mais dá sentido à vida. Ele é o cara que quer passar o café da manhã em família pra conversar, saca? Ele é o cara que, nessa última temporada teve, que quer fazer s'mores na roda familiar, na fogueira. Diferente do Rick, que quer ir pra outro planeta, diferente do Maury, que é a Jéssica só. Então ele faz, como você falou, muito mais esse papel humano ali. O comum mesmo. É. Acaba que, tipo, a ignorância dele ser uma coisa benéfica, porque não passa pelas mesmas loucuras, assim, mesmas crises que o Maury passa, que a Summer pode passar também, e até o Rick mesmo, né? Continuando em relação a essa questão, agora entrando um pouco mais dentro do desenho, é muito interessante também a gente ver em relação por que o Rick começou a levar o Morty, e até então a gente não sabe se isso é uma verdade completa, porque vai fazer muita referência em relação ao que a gente estava falando agora, dessa questão do Rick tentar encontrar um sentido pra vida, talvez seja isso, de tentar buscar a família de novo, porque em um determinado episódio, o Rick chega e fala assim, eu só trago o Morty por conta que as ondas cerebrais medíocres dele faz outros Ricks não me perceberem, e a galáxia não me perceber. E talvez isso foi simplesmente uma desculpa pra tentar deixar o Morty mais perto, mas ao mesmo tempo a gente tem outros episódios que a gente fala, cara, agora o Rick, se eu não me engano, um episódio tem, tipo, uma montanha russa, uns negócios assim, que no final ele chega e a gente fala, cara, agora o Rick vai se declarar pro Morty. E aí quando vê, ele se declara pra umas galera aleatória daquele episódio. E aí você fala, caralho, velho, o Rick é muito filho da puta. Mas na verdade é por conta que ele tem dificuldade de mostrar esse lado humano, saca? Porque como ele sabe tudo, ele fala assim, a vida não tem sentido. Eu acho que, voltando à discussão que a gente teve inicial, ele descobriu tudo, colocou que a vida não tem sentido nenhum e agora ele tá retornando, tentando encontrar sentido, mas ao mesmo tempo ele luta contra ele mesmo. Sim. Pra não conseguir. Eu acho que, tipo, ele não tem esse apego todo, porque desde que a Beth era criança mesmo, ele não tava nem aí pra família direito, ele não foi presente na vida dela, porque ele foi fazer essas coisas grandiosas que ele fez. Depois ele percebeu que a vida dele não tem sentido. Agora que ele tá se apegando a essas pequenas coisas, que ele tá reencontrando esse sentido na vida dele de novo. Uma coisa que é interessante também sobre isso por isso que talvez ele não consiga se declarar pro Maury e tudo mais, mas dá pra perceber também que ele tem um apego de, tipo, por exemplo, aquele negócio de tirar a memória. Ele tem um apego por Maury e não acha que ele é um filho da puta que estraga tudo e tudo mais. Então vai lá, apaga a memória pro Maury achar que ele é de boa ainda, pra não criar esse conflito gigantesco. Então ele, tipo assim, ele quer ter o Maury ali. Ou pelo menos eu sinto muito isso, que tipo assim, ele precisa do Maury, vamos dizer assim. É muito interessante. E em contrapartida, agora analisando o The Midnight Gospel, a gente já falou sobre isso, a gente conversou um pouco sobre alguns episódios do The Midnight Gospel no Papo de Bar, então quem não escutou, escuta lá, Papo de Bar, foi o primeiro, a gente fez virtualmente, mas escuta lá. O The Midnight Gospel, ele traz essa pegada, como a gente também já falou hoje no episódio, de que ele tá tentando fugir, tentando encontrar um sentido pra vida, e é isso que eu consigo traçar no paralelo desses dois desenhos, e por isso que eu acho que eles fazem muito sucesso, por conta que eles propõem discussões internas muito grandes, como é o caso do episódio do The Midnight Gospel do Perdão, em que eu acho talvez um dos melhores episódios. O melhor episódio pra mim é o primeiro e esse, do Perdão, por conta que ele te faz questionar muito ali o seu ser, sabe? Por exemplo, nesse episódio do Perdão, a mulher lá, né, passa o episódio inteiro
falando sobre o perdão, que o perdão tem que acontecer, aquela mulher da rosa. Sim, é o episódio medieval lá, né? Exato. E no final, o que ela faz? Ela vinga a morte do namorado. Ela não perdeu porra nenhuma. Exato, ela não perdoou. E o perdão não tá... Tem um podcast muito interessante, e eu esqueci agora, mas o nome do episódio era Perdoando Hitler. É muito interessante a proposta que ele traz, porque o perdão não tá na outra pessoa, tá em você, cara. Tipo assim, você perdoar... Sim. A outra pessoa não vai mudar nada pra outra pessoa. Nossa, mas pra você vai mudar muito, porque vai parar de fazer você se remoer, sim, saca? Por exemplo, nossa, se você chega e fala assim, o Hitler não sei o quê, e nesse podcast ele fala, cara, todas as pessoas que tiveram junto com o Hitler, etc, já morreram. Não tô pedindo pra você perdoar, mas se você não parar de se remoer, quem vai perder a vida é você, é tipo isso, saca? Uhum. Então nesse episódio trata muito disso, que ela fala, não, você tem que perdoar, você tem que trazer, e no final ela simplesmente, ela não perdoou, ela tava só mascarando ela mesma, e no final ela mata o cara lá porque que é o ex-namorado. Sim, mas é muito legal disso do Midnight, que é exatamente essa pegada diferente que traz. Ele te puxa pra dentro da trama mesmo e faz você pensar, refletir em cada episódio. Tem esse do perdão, que realmente é muito isso, dá pra você perceber muito, não sei se quem estiver ouvindo aí já passou por situações assim, tipo, sei lá, você brigou, alguma pessoa vacilou muito com você, e quando você, tipo assim, não perdoa outra pessoa, indo de você mesmo, tipo assim, pra você perdoar a pessoa, saindo de você isso, de se perdoar também, tipo, sei lá, você não esquece aquilo, você só tá tampando a ferida só, você não tá deixando ela cicatrizar. Então acaba que é muito interessante essa parte do perdão, que faz todos os pensamentos que o Gustavo falou, né, que é muito massa. Outras coisas também que eu gosto, os episódios que você falou que o primeiro episódio ia sair do perdão, que você mais gostou, né? Que é o primeiro da liberação, do negócio das drogas. Porque no primeiro ele conversa tanto sobre, na verdade, ele conversa muito questões políticas e ele traz tanto em relação, não só, porque o que eu consegui enxergar não só em relação à droga, mas em relação a tudo na vida. Tudo é uma questão de perspectiva, de onde você tá, e tudo uma questão de quantidade. Eu acho que o objetivo do episódio é isso, por mais que ele fala sobre droga, ele fala sobre uma discussão muito interna sobre o uso de drogas, que é excepcional, ele trata muito disso também, que depende muito da perspectiva, tem muita questão política, cara, é muito legal. Sim, os episódios que eu mais gosto mesmo, eu acho muito massa esses episódios também, mas aquele episódio da prisão, eu acho o último episódio, né, que eu vou falar mais depois porque ele é maravilhoso, mas o episódio da prisão eu também acho muito foda, que o Clancy, né, ele entra lá na máquina e, tipo, ele cai na prisão, ele começa a conversar com o passarinho, que o passarinho tá ligado com o prisioneiro, e o prisioneiro, sempre que ele tenta fazer revolução, ele morre. Aí ele é julgado porque ele tá fazendo atitudes erradas e vai indo. E no final do episódio, então, tipo assim, eles vão falando sobre várias coisas, que, tipo assim, todo mundo está conectado e tudo mais. Mas no final do episódio tem uma musiquinha que é super suada, né? Que é engraçado pra caralho, tipo assim, que é super escrachada a musiquinha. Só que traz uma mensagem muito bonita, sabe? Que, tipo, você é a sua própria prisão mesmo. Se você quer ser livre, tem que tirar esse disfarce de prisioneiro que você tem. Então, tipo, eu acho muito maravilhoso esse episódio. Eu gosto muito dele, de verdade. Porque ele faz você refletir muito, tipo assim, caraca, tipo, a maioria das coisas que me limita mesmo, lógico, pelo amor de Deus, né? Não questões, tipo assim, de leis, caraca, mas a coisa que limita você mesmo é você. Você simplesmente... Exato. Você se impõe limite, sendo que você não precisa. Você simplesmente fala assim, eu posso fazer isso, velho. Eu vou tentar. Até eu vou ralar, eu vou conseguir, eu tenho certeza disso. E esse episódio é muito maravilhoso, que eu tirei essa conclusão dele. Tipo assim, a gente tem que tirar essa roupa de prisioneiro que a gente tem. A gente tem que pensar que, tipo, a gente é livre. Vamos fazer o que quer, não se impor barreiras. Isso que eu acho maravilhoso. E tem outro episódio também que, nossa, trata da lida... Nossa, em relação a lidar com a morte é muito foda. Que é, tipo... Que é aquela frase que ficou muito famosa da série. É muito interessante mesmo esse episódio. Sim. Que, tipo, ele... E só comentando, só interrompendo o Luiz aqui. Todos os episódios são realmente podcasts que o escritor, não, o diretor, o cara que narra, o dono do desenho, ele fez podcast com diversas pessoas, e esse último podcast foi com a mãe dele. A mãe dele morreu depois de um tempo. Por isso que The Midnight Gospel é tão denso, porque é conversa atrás de conversa, são conversas reais, em que ele mistura tudo ali pra tentar formar uma narrativa. Sim, e é muito legal, tipo... E uma coisa que eu sempre, assim, antes de falar do último episódio, né, que eu tava começando a falar, mas voltando sobre toda a narrativa de Midnight, que é muito interessante, de, tipo, tanto a parte da máquina em si, tipo, a gente citou muito isso no Papo de Bar, né, mas a máquina parece uma vagina que, tipo, você entra nela, depois você sai, pelo menos eu interpretei assim, que você nasce novamente, você tem esse novo parte de si,
quando você sai desse novo universo que você pegou esse conhecimento pra si. E não só isso, quando ele entra no universo, né, ele tudo mais, aí na hora que ele vai sair, abre um terceiro olho na cabeça dele, que eu não sei muito sobre essas simbologias e tudo mais, mas seria, pelo menos que eu interpretei, seria tipo um despertar espiritual mesmo, que ele alcançou naquela conversa, que ele pegou uma nova parte de si e absorveu pra ele pra se acrescentar. Depois disso ele saiu da máquina, tipo, uma pessoa renovada, que seria relacionado com isso que eu falei da máquina pra ser uma vagina, e ele renascer e depois nascer novamente, não sei. Beleza? Mas você acha que ele teve uma evolução como personagem? Depois, igual a gente fala sobre essa questão do perdão, e logo 2 episódios depois, a irmã dele liga e ele desliga na cara da irmã dele. Ele conversa muito sobre realmente a conversa, ele passa o podcast dele intergaláctico, como é que chama, né? Spacecast? Alguma coisa assim. Spacocast, não? Spacocast, isso mesmo. E ao mesmo tempo, quando ele vai roubar o líquido pra colocar na máquina, ele nem tenta conversar direito, né? Ele na verdade, ele tenta, mas depois ele vai lá e rouba e pula. Então, ao mesmo tempo que ele passa todos os episódios tentando melhorar, ele não consegue. Isso traz também uma outra discussão muito louca, que eu não sei qual é, mas ao mesmo tempo que ele tenta melhorar, ele não consegue, cara. Pelo menos é isso que eu percebi. Acho que o problema geral dele mesmo, na vida dele, eu acho que é o que ele tratou no último episódio, sabe? Que ele foge muito da vida dele, porque ele perdeu a mãe dele. Igual dá pra... você tá escutando isso aqui, você vai tomar spoiler, né? Pelo amor de Deus. Mas ele perdeu a mãe dele, então ele não sabe lidar com aquilo. Ele ignora a irmã porque ele não quer conversar com alguém que lembra a mãe dele, creio eu isso, sabe? Ele quer fugir da realidade dele. Aí eu acho que isso que ele tratou no último episódio. Durante todo a série e tudo mais, ele foi falando uns negócios que, sim, eu também não acho que ele mostrou uma grande transformação, um grande crescimento do personagem, mesmo representando, igual eu disse, do terceiro olho e tudo mais. Eu não acho que ele teve um grande crescimento, porque eu não sei, parece muito que ele já é meio que, ele tem um entendimento também do que ele tá falando, sabe? Ele para lá e troca ideia, como se ele estivesse entendendo, ele já tiver grande conhecimento daquilo. Aí eu não sei se dá pra ele puxar isso pra vida dele, porque eu acho que ele poderia já estar com esse conhecimento, sabe? Mas no último episódio, que trata a questão principal que atormenta o Clancy, creio eu, que ele conversou com a mãe dele, que é o último podcast, né, que seria o que foi do último episódio. Ele conversa com a mãe dele, igual o Gustavo falou, né, uns meses antes dela morrer, e ela fala morreu sobre... real, na vida real. Sim, saca? ela morreu mesmo. É muito interessante isso. E é muito bonito esse episódio, porque, nossa, eu fiquei muito chocado, eu fiquei muito emocionado de escutar, porque eles falam umas coisas muito sinceras mesmo, sabe? E você reflete muito pra vida. Porque, tipo, você tem que aceitar as coisas como elas são, sabe? Tipo, não simplesmente aceitar e foda-se. Mas, tipo, se for, por exemplo, que eles dão um exemplo lá, o tornado vai pra cima da sua casa. Você não pode fazer nada, tipo, você tem que aceitar. O que você pode fazer é como você vai lidar com esse... depois que aconteceu isso. Como você vai tratar isso depois. Aí isso tudo relacionado com a morte dela, né? Que você não tem muita noção do que tá acontecendo, né? Na conversa, mas dá pra você dar uma ideia de que ela vai morrer. Aí depois ele começa a conversar com a mãe dele, ele começa a falar sobre... ele vai bem mais a fundo, dá pra você perceber. Ele não fala de fato que a mãe dele vai morrer, mas ele vai bem mais a fundo, você vai entendendo mais ainda, tipo assim, eu acho que a mãe dele vai morrer, eu acho que a mãe dele vai morrer, que tá parecendo muito isso, que tá falando sobre muito, tipo assim, coisas ruins que vai acontecer, e a mãe dele tá falando assim, não, mas tem que aprender a lidar com essas coisas. Que ele fala lá uma frase muito famosa, né, a vida é igual, acho que a gente vai tratar, voltando lá na conversa do Rick and Morty, são etapas da vida. E assim, não adianta você querer, acho que nesse episódio ele trata muito disso, a mãe dele conversa muito com ele e fala, naquele tom, e é muito interessante também o tom que ela fala, que realmente é como se fosse uma mãe ali. Calma, filho, tudo vai se encaixar, a vida é isso. A gente cresce, você vai ter... ela fala, é um eterno ciclo, que a gente tem que aprender a lidar. Não é por conta que eu tô indo embora, que eu tô indo embora. Sim. Eu vou estar com você sempre, por conta que não é o meu corpo físico que vai fazer eu estar com você. E é muito interessante. Nossa, é muito massa. Essa perspectiva que ele traz. Sim. E a frase famosa que ele tava falando é que ele que assim, todo mundo já viu muito vídeo no YouTube upado dessa frase, que ele simplesmente fala assim, não, mas vai acontecer isso, eu vou ficar muito chateado, mas o que eu posso fazer com isso? Ela, igual tinha citado esse episódio, falando muito sobre aceitar e você lidar depois sobre isso, ela fala assim, você chora, aí depois você vai conseguir lidar melhor com isso. Você tem que aceitar que aconteceu o inevitável, que ela vai morrer. Ele tem que aceitar que ela vai morrer e lidar melhor com a vida a partir disso, sabe? E lidar melhor com a morte também dela e de qualquer coisa ruim que for acontecer na vida dele. Ele tem que aprender a lidar com isso, entender que vai acontecer e o que você pode mudar é o que você vai ser depois do acontecido, que você vai poder refletir e melhorar pra você não deixar isso ser uma pedra na sua vida, que vai te atormentar pra todo sempre, sabe? Aí creio eu que, tipo assim, é lógico que depois que acontece
pensa que é tudo na história. Mas creio que possivelmente, sei lá, ele seria mais aberto com a irmã, talvez, depois de toda essa conversa com a mãe, sabe? Eu acho que ele teria esse desenvolvimento depois, só que infelizmente a série acaba daquele jeito, que ele entra pra dimensão e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer também, né? Sim. Então, galera, encerrando esse podcast, acho que deu pra gente conversar bastante sobre as nuances desses dois desenhos diferentes que tá fazendo um sucesso muito grande. E acho que foi muito interessante o papo que a gente trouxe aqui, essa conversa sobre o por trás dos personagens e o que isso desperta. Eu acho que foi bastante legal. Então, tem algo a falar, meu querido companheiro? Caso você queira acrescentar alguma coisa, conversa, manda um e-mail para nós no manduplapodcast@gmail.com, que a gente vai querer muito ouvir, ainda mais nesse episódio que foi super falando sobre toda a questão filosófica e tudo mais dessas duas séries. E caso você estiver escutando, tomando os spoiler mesmo, que se foda, e tenha gostado, vai atrás de assistir Rick and Morty e Midnight Gospel, porque é muito massa, de verdade. Tem muito mais do que a gente não falou, e é incrível. E vai que você escutando também, assistindo, você acaba percebendo outras coisas que a gente não percebeu, outras nuances, e você passa pra gente, manda um e-mail pra nós. Então é isso, gente, muito obrigado por ouvir a gente, falou, até mais, bye bye, arrivederci, au revoir. Falou, galera. Mano, uma coisa que eu achei engraçado, que eu vi, super aleatório aqui mesmo, não sei se eu vou ir pra parte final, mas qual que é o nome, o título de Rick and Morty? Na Espanha, Las flipantes aventuras de Tio Ricardo e su neto Mortadelo. Não é possível. Eu ri tanto dessa porra, velho. Ai, caralho, Neto Mortadelo foi de fuder, velho. Mas é muito engraçado essas coisas. É tipo o Coringa que foi o Pio Chula em algum lugar do mundo e não sei qual que é. Só que fica muito engraçado essa porra.